Pessoal, vamos agora resolver de fato um exercício aplicando todos os conceitos que a gente viu até agora para extrair uma base de associação dessa base de dados. Aqui, no caso dessa base de dados, eu coloquei o S de sim, né? Tipo, ocorreu a compra daquele determinado item naquela transação. Então, uma linha é uma transação, certo? As colunas são todos os possíveis itens de compra. O sim é quando o cara comprou aquele item naquela transação e o não quando não comprou o item na transação. Tá? Então, a hora que a gente for calcular o suporte, a gente vai ter que contar quantas vezes o S aparece. Tá? Bom, se está aparecendo suporte mínimo 30%, porcentagem significa relatividade. Tá? Então, a gente vai utilizar o suporte relativo para essas continhas aqui. Tá? Então, vamos para o Jamboard. Eu já copiei esse cara aqui. Eu vou me tirar da tela para liberar espaço. E vamos lá, tá? Bom, vou começar pelo princípio básico e fundamental, que vai ser o seguinte, tá? A gente vai calcular, primeira etapa, a gente vai calcular todos os itens sets frequentes, tá? Calcular ou extrair, né, os itens sets frequentes, certo? Bom, então vamos lá, eu vou calcular o suporte primeiro de cada um dos itens, certo? Então, deixa eu separar aqui, ó, item 7. Vou criar uma separação aqui, tá? E a gente vai calcular o suporte do leite, a gente vai calcular o suporte do café, a gente vai calcular o suporte da cerveja, a gente vai calcular o suporte do pão, a gente vai calcular, suporte da manteiga, a gente vai calcular o suporte do arroz e a gente vai calcular o suporte do feijão. Certo? Bom, vamos começar aqui. Suporte do leite, né? Então a gente vai contar quantas vezes apareceu o leite. Então apareceu uma, duas vezes, tá? Só que ocorreu em 10 transações, né? Então o suporte do leite é 2 por 10, que é igual a 20%, tá? Então esse cara aqui, ó, ele não é frequente, tá? Ele não supera o suporte mínimo desejado. Então eu nem vou me preocupar em gerar mais nada que contenha leite, certo? Nenhum item 7 contém leite, porque também já não vai ser frequente. Agora vamos ao café, né? Café ocorreu uma, duas, 3 vezes, tá? Então, 3 de 10, que é igual a 30%. A cerveja ocorreu uma, duas vezes, então 2 de 10 é 20%. O pão ocorreu uma, duas... Ah, desculpa, tá, gente? Aqui, ó, superou, maior ou igual ao suporte mínimo. Ok, aqui não é igual ao suporte mínimo, tá? Então a gente vai cortar. O pão, uma, duas, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 de 10, suporte de 50%. Aqui eu vou colocar só a porcentagem, tá? Para não correr o risco de ficar muito apertado. Manteiga, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então 50%. Arroz, 1, 2, 20%.
Então não é frequente, ó. Eu corto arroz, feijão. 1, 2 também. Não é frequente, tá? Então perceba que nessa primeira rodada, né, sobre o café, pão e manteiga, tudo bem? O resto eu nem vou me preocupar em gerar regra com o resto, porque qualquer combinação envolvendo leite, cerveja, arroz, feijão não vai ser frequente também, tá? Então vamos agora para os dois itens 7. Tá? Mais ou menos aqui. Nem sei se vai precisar de tanto, vou deixar só assim por enquanto. Ó, 2 itens 7, tá? Então eu vou fazer a combinação dos 1 item 7, tá? Aqui não tem muito segredo, porque se eu for combinar, né, K menos 1 item 7 dá 0, item 7 tem que bater para eu fazer a combinação, né? Então 2 item 7, simplesmente a combinação é desses 1 item 7, então eu tenho café e pão. Tenho café e manteiga. Eu tenho café pão, café manteiga e manteiga pão, tá? Tô mantendo sempre ordenado, então manteiga e pão, tá? Então, suporte de café e pão, eu vou contar quantas vezes ocorreu café e pão na mesma transação. Então, aqui ocorreu café, ocorreu pão. 1, 2, 3, tá? Então, ocorreu 3 de 10, isso é igual a 30%, tá? Ou seja, esse item 7 aqui, ele é frequente ainda, tá? Café e manteiga, vamos lá. Não, peraí. Vou colocar café, tá. 1, 2, 3 também, certo? Então, café e manteiga correu 3 de 10 é igual a 30%. É isso, né? Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok? E agora, a gente tem o manteiga pão. Vamos lá, manteiga pão. 1, 2, 3, 4. Foi isso, tá? Então, o suporte de manteiga pão é de 4 de 10, que é igual a 40%, tá? Então, até aqui, a gente tem que todos esses dois itens 7 que a gente gerou são frequentes. Então, agora, a partir dos dois itens 7, a gente vai gerar o 3 item 7, tá? E vamos utilizar o K-1, né, que eu já tenho um elemento, ó. Eu posso combinar café e pão com café e manteiga? Posso, porque ó, o item 7 deles bate, certo? Vou combinar 2 itens 7 e o 1 item 7 tem que bater. Então, eu vou gerar o sup de café, manteiga e pão, tá? Tem mais alguma combinação de 2 itens 7 aqui cujo 1 item 7 bate? Não, porque esse daqui, ó, não bate um item 7, mesmo que eu quisesse forçar a combinação, né? Qualquer combinação que eu forçar desse cara com os outros, já vai estar aqui também, certo? Então, a gente só vai ter esse 3 item 7. E aí, vamos calcular o suporte dele, ó. Então, tem que correr café, manteiga e pão, ó. Uma vez, aqui não ocorreu, aqui ocorreu 2 vezes, aqui ocorreu 3 vezes, tá? Então, também é de 3 de 10. Igual a 30%, portanto, esse cara aqui é frequente, certo? Não tenho mais candidatos a geral, não tem mais um outro 3 item 7 para combinar com esse cara e gerar o K item 7, então a gente para por aqui, certo? Aqui, ok. A partir desse momento, tá? A gente vai gerar as regras de associação, tá? Lembrando que aquele procedimento para geração da regra, né? Eu vou pegar o item 7, jogar um item para o lado e os demais itens, ou melhor,
jogar determinada quantidade de itens para o lado e os itens restantes para o outro lado, e todas as combinações possíveis, né? Lembrando que a gente não vai ter item vazio, tá? Então eu não vou gerar a regra de associação para os item sets, só vou gerar a regra de associação a partir desses dois itens sets aqui, tá? Então para ficar um pouquinho mais claro, não ficar muito amontoado, eu vou copiar essa parte da luz aqui, jogar para o outro lado. Tá? E agora vamos dar continuidade. Agora sim vem a segunda etapa, que é a etapa de geração das regras confiantes ou regras fortes. Tá? E lembrando que aqui a nossa confiança mínima do exercício anterior era de 70%, né? Eu vou colocar aqui um conf min de 70% para a gente lembrar, tá? Beleza. Dado isso, então, quais são as possíveis regras aqui que eu posso gerar? Bom, considerando os dois itens sets, pode ser café, leva pão, pão, café, café, manteiga, manteiga, café, tá? E manteiga, pão, pão, manteiga, tá? E agora, com os três itens sets aqui, que pode ser café, manteiga, pão. Lembrando que eu falei aqui que na prática, né? Opa. Isso daqui é tudo a confiança, tá, gente? Esqueci de colocar. Confiança. Na prática, né, a gente falou que as ferramentas elas acabam considerando em sua maioria apenas o consequente formado por um item set, tá? Que a gente vai considerar todas as possibilidades. Tá. Posso ter também confiança de café. Opa. Separado por café e manteiga. Implica em pão. Café, pão, manteiga, pode ser agora com manteiga. Primeiro item, manteiga, café,
pão. Conf. Café, manteiga já teve, né? Café, manteiga, então ordenado, né? Café, manteiga já teve. Manteiga, pão ainda não teve. Nossa, peraí que o negócio não fecha aqui não. Jesus, o que eu tô fazendo com esses carinha aqui? Só fecha aqui. Café. E aí a gente tem aqui a confiança de pão. Levar a café. Manteiga. Tá? E aí, manteiga, pão já tem. E café e pão já tem também aqui no consequente, tá? Então já tem todas as combinações aqui possíveis, tá? Então são 6 combinações, né? 2 elevado a k menos 2. Então 2 elevado a 3 dá 8, menos 2 dá 6. Então tem as 6 combinações aqui possíveis, tá? Então, vamos calcular todas essas confianças. Beleza, tá? Bom, a gente viu o seguinte, né? O que é a confiança? É o suporte do item 7 da regra, que seria A união B, ou seja, o suporte de A ou B, aqui é café e pão, ou seja, suporte de café e pão, que nem está aqui, do item 7 café e pão, dividido pelo suporte de A, quem que é o A, ou do antecedente aqui, é o café, né? Então aqui fica o suporte dos dois, que é de 30%, tá? Dividido pelo suporte do café. Só para facilitar, deixa eu só copiar quais são os suportes aqui, ó. Café é 30, pão 50, manteiga 50. Então vamos lá. Só para não ter que voltar. Sup de café é 30%. Sup é 50%. Sup é 50%, certo? Bom, então, suporte de café e pão, suporte de café e pão 30%, dividido pelo suporte de café, que é 30%, portanto, isso dá 100%. O que significa esse 100% de confiança, né? Vamos retomar. Significa que em 100% das vezes que apareceu o café, também apareceu o pão. Ou seja, se apareceu o café, vai aparecer o pão. Vamos conferir? Deixa eu pegar aqui a tabela, está no próprio slide, que não preciso voltar. Ó, apareceu café, apareceu pão. De novo aqui, ó, apareceu café, apareceu pão. Apareceu café, apareceu pão. Ou seja, toda vez que apareceu café, apareceu o pão também. Então essa regra é 100% de confiança. Se o cara comprou café, ele também vai comprar o pão, tá? Agora, pão-café, né? Pão-café, se pegar a união dos dois, dá um café-pão, né? Café-pão, suporte de 30% também. Dividido pelo suporte do pão, que é de 50%, certo? Isso dá 60%. Eu vou falar na calculadora porque, né? 0,3 dividido por 0,5, 60%. Como eu falei para vocês, eu estou bem gagazinho ultimamente. Tá? Só que perceba o seguinte, nossa confiança mínima aqui é de 70%, tá? Então esse cara aqui vai cair fora, essa regra eu não vou apresentar para o usuário. Café manteiga, ó, café manteiga suporte é de 30%, dividido pelo suporte do café, que é de 50%, é igual a 60%. Esse cara aqui cai fora, tá? Aqui é 30% dividido pelo suporte
da manteiga, suporte da manteiga também é 50%. Isso aqui é igual a 60%. Esse cara aqui cai fora. Manteiga pão, suporte de 40%, dividido pelo suporte da manteiga, que é 50%. Isso daqui é igual a 80%. Então, manteiga pão. Novamente, o que significa? 80% das vezes que o cara comprou manteiga, ele compra pão também. Vamos ver na tabela. Comprou manteiga, comprou pão. Comprou manteiga, comprou pão. Comprou manteiga, comprou pão. Comprou manteiga, comprou pão. Só aqui que ele comprou manteiga e não comprou pão. Ou seja, 80% das vezes que a manteiga apareceu, o pão apareceu também. Certo? E o pão manteiga é 40% dividido por 50% é igual a 80%. Tá? Ou seja, ó, teve uma vez aqui, ó, comprou pão, comprou manteiga, comprou pão, comprou manteiga, comprou pão, comprou manteiga, comprou pão, comprou manteiga. Teve uma vez que ele comprou pão aqui e não comprou manteiga, tá? Beleza, 80% eu vou manter. E agora, as regras aqui compostas por 3 itens no total, né? Café, manteiga, pão, ou seja, o suporte de tudo isso é de 30%. Só o suporte do café é de 30%. Seja confiança de 100%. Então tá falando, ó, toda vez que ele compra café, em 100% das vezes ele comprou manteiga e pão também. Vamos ver, ó. Comprou café, manteiga e pão. Comprou café, comprou manteiga e pão. Comprou café, comprou manteiga e pão. Ou seja, apareceu café, manteiga e pão também aparece, tá? Agora, dessa regra aqui é de 30% dividido pelo suporte, ó, de café e manteiga. Tá aqui, esse é o lado A da regra. Café e manteiga é de 30%. Portanto, o suporte aqui é de 100%, tá? Então, tá falando o seguinte. Deixa eu ver que eu calculei certo esse trem aqui. Vamos lá. Toda vez que apareceu... Não, tá errado esse suporte aqui, hein, gente. Peraí, café e manteiga. 1, 2, 3. Não, peraí, café e manteiga. Não, peraí. Eu dividi pelo suporte errado, gente. Café, manteiga. Ah, tá. Café e manteiga também aparece pão. Vamos ver, ó. Café e manteiga apareceu pão. Aqui, café e manteiga apareceu pão. Café e manteiga apareceu pão. Tá certo. Eu que tô gaga pra variar. Vamos lá. Aqui também sempre vai ser 30%, né? Que não tá mudando a união. Sempre vai dar o mesmo item 7 aqui. 30% dividido por café, pão. Também é 30%. 100%. Manteiga, café, pão, ó. Agora vai ser dividido só pelo suporte da manteiga, que é de 50%. Ó. Então vai ficar 30% dividido por 60%. Isso daqui dá 60%. Agora, aqui é dividido pelo suporte do manteiga-pão, né, que é de 40%. Então, 30%, 80%. E aqui dividido pelo suporte do pão. O suporte do pão é de 50%, então fica 30%. 60%. Então, esse cara aqui também vai cair fora, tá? Então, de acordo aqui com a nossa análise de associação, tá? O que a gente vai mostrar para o usuário? A gente vai mostrar uma regra café implica em pão, certo? Essa regra tem 100% de confiança. E aparece quantas vezes? É só pegar o suporte da regra. Aparece em 30% da minha base de dados, tá? A gente vai pegar manteiga e pão, tá? Com 80% de confiança, tá? E aparecendo em 40% da minha base de dados. Pão, manteiga, ou seja, o cara compra pão também, implica comprar manteiga 80% das vezes. Se o cara compra café, ele compra manteiga e pão em 100% das vezes. Se ele compra café e manteiga, ele também compra pão em 100% das vezes. Se ele compra café e pão, manteiga em 100% das vezes. Só quando ele compra manteiga e pão junto, não é sempre que ele compra café. É 80% das vezes. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, tá? O nosso exercício de análise de associação. Essa parte aqui é a parte, vamos dizer assim, extração básica com
medidas básicas de regra de associação, só que esse conhecimento ou essas regras aqui, elas podem ser melhoradas, tá? Eu posso podar, eu posso extrair outros tipos de regras ou ranquear, né? Por exemplo, a hora que eu estou exibindo, eu posso ter várias regras para o usuário, eu posso ranquear, tá? Por aquelas que são mais confiantes, para falar, ó, as mais confiantes que eu tenho aqui, que tem maior que correspondem com as mais fortes, né? As mais confiantes, cujo conhecimento ali está mais presente na base de dados. Tá? A gente pode ranquear por confiança, e a gente pode utilizar outras medidas, tá? Tanto para capturar vamos dizer assim, relações diferentes, tá? Não só essa relação de confiança. Eu vou explicar qual que pode ser uma pequenina falha da confiança, quais outras medidas que eu tenho que eu posso utilizar para tanto podar as regras, então ao invés de uma confiança mínima eu posso ter um mínimo de uma outra medida, quanto para ranquear as regras também, tá? Então veremos isso a seguir no próximo vídeo.